Há um tipo de ruído que não vem de fora. Ele mora dentro. É o som de uma mente cansada tentando prever tudo, controlar tudo, resolver tudo. É o barulho da ansiedade que grita no meio do peito, mesmo quando o mundo lá fora parece em calma. Esse ruído é invisível, mas consome mais energia do que qualquer tempestade. Ele nos impede de ouvir a própria consciência. E quando não ouvimos a consciência, começamos a correr sem saber para onde estamos indo. Muitos adultos vivem assim, confundindo o movimento com direção, produtividade com propósito. Acreditam que prosperar é nunca parar, nunca descansar, nunca se calar. Mas quanto mais se movem, mais se perdem de si mesmos. O coração se torna pesado, os pensamentos se embaralham e a alma passa a pedir silêncio. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de verdade. O mesmo silêncio que o livro de Provérbios chama de sabedoria. O dom de pesar o coração antes de qualquer decisão. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Essa frase simples carrega uma sabedoria profunda. O silêncio é o momento em que descobrimos a direção. É no recolhimento que o espírito encontra um mapa. O mundo moderno ensina que parar é perder tempo, mas os sábios de todas as eras sabiam o contrário. O silêncio é onde o tempo se alinha. É o intervalo entre o impulso e a sabedoria, entre a reação e a escolha. Talvez você esteja se sentindo cansado de pensar demais, de tentar agradar a todos, de carregar a responsabilidade de manter tudo funcionando. Talvez você tenha sentido que, por mais que faça, há algo dentro de você que ainda não se aquieta. Esse cansaço não é fraqueza, é um chamado. É o convite para entrar em um novo tipo de força. Uma força silenciosa, firme, invisível, que nasce quando você deixa de lutar contra o que não pode controlar. Na Bíblia, há um versículo que ecoa como um lembrete atemporal. Ficai quietos e sabei que eu sou Deus. É uma mensagem de poder, não de passividade. É o reconhecimento de que há uma ordem divina agindo, mesmo quando nada parece se mover. O silêncio é a linguagem desse poder. É o momento em que você para de pedir respostas e começa a ouvi-las. Por isso, este vídeo não é sobre se calar diante da vida, mas sobre aprender a escutar o que o barulho sempre encobriu. O silêncio não é ausência de ação. É o laboratório onde as decisões são purificadas, os limites são definidos e o destino começa a se reorganizar. Ele é o solo fértil onde germinam as escolhas certas, as palavras ponderadas, os gestos conscientes. Talvez o mundo não te ensine isso, mas prosperar não é correr. Prosperar é discernir, é caminhar com direção, não com pressa. E o discernimento só nasce quando a mente se aquieta. O silêncio é a raiz invisível da prosperidade, aquilo que sustenta tudo o que é verdadeiro, sólido e duradouro. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, permita-se diminuir o ritmo. Respire mais fundo. Deixe que o barulho dentro de você se dissolva, pouco a pouco, porque é apenas no espaço entre um pensamento e outro que a sabedoria entra. E quando ela entra, tudo o que estava confuso começa a se alinhar. O silêncio não é vazio, ele é presença, ele é o início de toda clareza. É dele que este vídeo nasce, e é nele que você aprenderá a prosperar de verdade. Se desejar, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. E ao ler os comentários, perceba que você não está sozinho neste caminho. Há outros silenciosos como você, aprendendo a reconstruir a própria força. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e permita que cada palavra daqui seja um lembrete de quem você realmente é. Há um tipo de ruído que não vem das ruas, nem das pessoas, nem das obrigações. Ele nasce dentro de nós, no espaço entre um pensamento e outro, e cresce silenciosamente até ocupar tudo. É o ruído da ansiedade, aquele eco interno que repete o pior cenário tantas vezes que em algum momento começamos a acreditar que ele é real. Esse ruído não se cala com respostas, se cala com presença. É o tipo de barulho que não precisa de som, porque já se tornou o próprio ar que respiramos.
Talvez você conheça bem essa sensação. A mente inquieta que revive conversas antigas, repassa erros passados, antecipa dores que ainda nem chegaram. É como se o corpo estivesse aqui, mas a cabeça vivesse em 1000 futuros. O coração, que só queria paz, acaba se perdendo em pensamentos que não levam a lugar algum. E pouco a pouco a realidade começa a se distorcer. Quando o ruído interno domina, já não enxergamos as coisas como são. Enxergamos o que o medo quer que vejamos. É nesse estado que muitos confundem emoção com discernimento. Sentem algo forte e acreditam que é uma intuição, mas às vezes é apenas um impulso disfarçado de verdade. O medo se veste de alerta, o orgulho se veste de justiça e o ego começa a se passar pela consciência. É assim que decisões erradas nascem, não de más intenções, mas de uma mente barulhenta demais para ouvir o que é essencial. O mundo moderno alimenta esse ruído. Tudo precisa ser imediato, urgente, resolvido agora. Vivemos em um tempo em que a pressa se disfarça de importância. Ser ocupado virou sinônimo de valor. Mas o que a maioria não percebe é que essa correria incessante não é sinônimo de prosperidade. É apenas uma fuga disfarçada de produtividade. Há quem viva correndo para não ter que se ouvir. A ansiedade cria urgência onde só havia vida comum. Cria medo onde só existia espera. Cria conflito onde bastava silêncio. E quanto mais tentamos reagir, explicar, resolver, mais alimentamos o próprio ruído que queremos silenciar. É como tentar apagar fogo com vento. Quando a mente está inflamada, toda tentativa de controle se transforma em combustível. Há uma parte dentro do cérebro, a amígdala, que reage como um alarme. Quando ela assume o controle, a razão se retrai. Nesse momento, não pensamos, apenas reagimos. E é exatamente por isso que o silêncio se torna a ferramenta mais poderosa de restauração emocional. Silenciar é o ato de devolver o comando à consciência. É o momento em que o caos perde a autoridade. Imagine o mar durante uma tempestade. As ondas se chocam, a água parece violenta e é impossível ver o fundo. Mas se o vento cessa, o mar se reorganiza e de repente o fundo volta a aparecer. Assim é a mente. Enquanto há ruído, não há visão. Enquanto há barulho, não há sabedoria. O silêncio é a pausa que reorganiza o oceano interno. Quantas vezes você já se sentiu perdido, tentando tomar uma decisão importante, mas sentindo como se tudo dentro estivesse confuso demais? É nesse momento que a sabedoria antiga se revela verdadeira. Não são as circunstâncias que te atormentam, é o modo como você as enxerga. E o que muda a forma como você enxerga não é o esforço, é o silêncio. Há quem tente resolver o barulho interno com mais barulho, conversas, distrações, trabalho em excesso, redes sociais. Mas o que cura o ruído não é mais movimento, é menos. O silêncio é a forma mais profunda de autocuidado, porque é nele que você se escuta antes de se explicar. É nele que a verdade se aproxima. Você tenta navegar com o mar revolto dentro da própria mente e se pergunta por que o barco não avança. Mas nenhum barco segue em linha reta se o piloto está cego pela própria névoa. O silêncio é o momento em que a névoa se dissipa. É o instante em que o horizonte reaparece. É quando você volta a distinguir o que é medo e o que é direção. A mente barulhenta vive do ruído. A alma sábia vive do espaço entre os sons. É nesse espaço que nasce a clareza, o discernimento, a calma. E é nesse espaço que a prosperidade começa a brotar, não como um prêmio, mas como consequência natural de uma mente em paz. Porque uma mente silenciosa não apenas ouve melhor, ela enxerga melhor. E quem enxerga com clareza, prospera com leveza. Que este seja o início da sua travessia interior, o retorno para dentro de si, onde o silêncio espera por você não como ausência, mas como lar. Um lar onde o ruído se dissolve e o que sobra é apenas o que é verdadeiro. O silêncio não é um refúgio tranquilo.
É um campo de batalha invisível onde os pensamentos se enfrentam até que a verdade prevaleça. Quando você se cala, não é apenas o som que cessa, é a desordem mental que começa a se reorganizar. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. No instante em que o ruído externo se cala, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelas decisões conscientes, retoma o comando. Silenciar é, biologicamente, reconquistar o poder sobre si mesmo. A Bíblia chama isso de ser tardio em falar. Tiago, com sabedoria serena, ensinou que a pressa em responder é o primeiro passo para perder a lucidez. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Ele cria o espaço necessário para que a emoção se acalme e a razão volte a enxergar. Quando você responde sem pensar, está cedendo o governo da sua vida ao impulso. Mas quando espera, observa e respira, o domínio retorna. É no intervalo entre o estímulo e a resposta que o ser humano reencontra a própria dignidade. O mundo, entretanto, te convence do oposto. Diz que quem cala consente, que quem espera perde, que quem reflete é lento. Essa ilusão é perigosa, porque quanto mais você tenta controlar a vida através das palavras, mais perde o controle da própria energia. Há uma diferença profunda entre reagir e responder. Reagir é instintivo, responder é consciente. Reagir é sobreviver, responder é viver com sabedoria. A quietude é o terreno onde essa diferença se torna clara. Uma simples técnica pode transformar o destino. Antes de responder a qualquer provocação, espere por 2 ciclos completos de respiração. Esse espaço de alguns segundos é suficiente para o cérebro sair do modo de sobrevivência e voltar ao modo de lucidez. O corpo desacelera, a mente clareia, o coração volta ao lugar. Essa pequena pausa é o ponto de virada entre o caos e a serenidade. Pense no arqueiro que segura a flecha. Ele não atira enquanto o corpo treme. Ele só dispara quando tudo em volta se aquieta, porque a precisão nasce da imobilidade. O mesmo acontece dentro de você. O silêncio é o arco imóvel que prepara o movimento certo. É a pausa antes do acerto. E é nele que os pensamentos encontram nova ordem, a emoção se acomoda e a alma aprende, enfim, a escolher o momento certo de agir. Há uma pressa disfarçada de responsabilidade que corrói a clareza e destrói a sabedoria. É o impulso de agir antes de sentir, de decidir antes de compreender, de falar antes de respirar. Muitas vezes, as decisões mais erradas não nascem da maldade, mas do medo de ficar em silêncio. Porque o silêncio nos confronta com o que realmente está acontecendo dentro de nós, e nem sempre estamos prontos para ouvir. Assim, fugimos dele com o pretexto de ser práticos ou resolutivos, quando na verdade estamos apenas tentando escapar de nós mesmos. As pessoas confundem ação com direção. Acham que estar em movimento é sinal de força, quando na verdade pode ser o sintoma de uma mente perdida. Tomar decisões sem processar emoções é como construir uma casa sobre areia molhada. Tudo parece firme até o primeiro vento. Quando a alma está confusa, qualquer passo precipitado se transforma em labirinto. A pressa não resolve o caos, apenas o reorganiza de outro jeito. A Bíblia descreve essa cegueira com sabedoria simples. O sábio pondera os seus passos. Essa ponderação é o espaço entre o desejo e a escolha, entre o querer e o entender. A precipitação é o erro invisível de quem ainda não aprendeu a esperar o próprio coração amadurecer. Quantas vezes chamamos de coragem o que na verdade é impaciência? Quantas vezes confundimos medo com intuição? A vida exige pausa, não apenas movimento. O silêncio é o que transforma o impulso em direção. Ele é a oficina onde os motivos se purificam, onde a emoção se decanta e revela o que realmente importa. Sem esse processo interno, toda decisão é um risco disfarçado de progresso. O auto-engano é o maior inimigo da prosperidade. Agimos apressadamente e depois chamamos o arrependimento de aprendizado. Justificamos nossos erros com frases bonitas para não encarar a verdade simples. Não estávamos prontos para agir.
A pressa é, muitas vezes, uma forma de escapar da responsabilidade de pensar com profundidade. A alma ansiosa prefere o alívio rápido da ação ao desconforto do silêncio. Mas o verdadeiro crescimento acontece quando aprendemos a suportar o silêncio sem correr. Martelar ferro frio achando que está forjando algo. É isso que fazemos quando tentamos construir sem refletir. Nenhum ferreiro molda o ferro antes que ele esteja no ponto certo do fogo, e nenhuma vida se molda sem o calor da consciência. O silêncio é esse fogo interno. Aquece, amolece o que estava rígido e prepara para a forma certa. Agir sem silêncio é tentar criar destino sem direção. É gastar energia em vão. Prosperar é agir com propósito. E o propósito só se revela quando a mente tem coragem de parar e ouvir o que o coração ainda não quis dizer. O desconforto do silêncio é, muitas vezes, o desconforto de se encontrar com as próprias intenções. Quando tudo se cala, as verdades internas que costumavam ser abafadas começam a surgir. E é nesse instante que percebemos quantas de nossas ações não nascem da paz, mas da necessidade de provar algo, de ser reconhecido, de vencer o medo da rejeição. O silêncio é um espelho que não mente. Ele reflete o que ainda está desalinhado, o que precisa ser depurado, o que ainda vem do ego e não da consciência. A quietude expõe as intenções que preferimos justificar. Mostra se o que estamos buscando é realmente crescimento ou apenas validação. Se estamos trabalhando por amor ou por necessidade de aprovação. Se queremos vencer para contribuir ou apenas para ser vistos. É desconfortável perceber isso, mas profundamente libertador. Porque, sem esse confronto, a vida se torna uma sequência de movimentos automáticos, guiados por desejos inconscientes, e é impossível prosperar enquanto se é escravo das próprias intenções escondidas. O silêncio, nesse sentido, é um campo de discernimento. Ele revela o que a pressa esconde. Na prática, ele impede que você negocie com seus próprios impulsos. Quando você se cala, não há mais justificativas, apenas fatos. E é aí que a metacognição, a capacidade de observar o que se pensa antes de agir, se torna um ato espiritual. O silêncio é o filtro que separa o que é desejo de aprovação do que é vontade verdadeira. É ele que permite distinguir o que vem do coração e o que vem do medo. A Bíblia lembra com uma simplicidade contundente: o coração é enganoso. Essa frase não é um julgamento, mas um alerta. O coração humano, quando não silenciado, confunde emoção com verdade. Por isso Deus fala na quietude, e não no tumulto. É na pausa, no recolhimento, na escuta profunda, que o espírito se realinha. E quando o espírito se realinha, as intenções se purificam. É como se o barulho do ego se dissipasse, dando espaço à serenidade da consciência. Silenciar é ter coragem de se ver sem máscara. É escolher ouvir o que o orgulho tenta esconder. É parar de justificar o injustificável dentro de si. O silêncio é a luz que entra pelas frestas da alma e mostra o que ainda precisa ser limpo. E embora esse processo possa ser doloroso, ele é também o mais nobre. Porque toda prosperidade verdadeira nasce de uma intenção limpa, e uma intenção só se limpa quando é exposta ao silêncio. A maioria das pessoas acredita que prosperar é fazer mais, correr mais, produzir mais. Vivem em uma corrida sem linha de chegada, acreditando que o excesso de movimento é sinônimo de avanço. Mas o verdadeiro progresso não nasce da velocidade, e sim da clareza. Pessoas improdutivas se movem o tempo todo, pessoas prósperas se movem com propósito. A diferença está na intenção que sustenta o passo, não na quantidade de passos que se dá. O silêncio é o espaço onde essa intenção é lapidada, onde o essencial se revela e o supérfluo se dissolve. O silêncio funciona como um auditor interno. Ele te mostra onde há ruído disfarçado de propósito e onde existe missão genuína. Quando você se cala, percebe o quanto do seu esforço é guiado por medo e o quanto é guiado por fé. É impressionante como uma mente barulhenta pode nos fazer confundir obrigação com vocação. O silêncio, ao contrário, devolve a nitidez das intenções.
Ele é o momento em que a alma revisa seus contratos internos e decide com honestidade o que realmente quer continuar carregando. Existem histórias de pessoas que prosperaram mais quando decidiram reduzir o barulho do trabalho e aumentar os espaços de quietude. Profissionais que pararam de buscar validação externa e começaram a ouvir o próprio ritmo. É o paradoxo da sabedoria. Quando você para, as coisas certas começam a andar. Quando você fala menos, as respostas começam a aparecer. Quando você se recolhe, o universo se reorganiza a seu favor. O silêncio não é pausa improdutiva, é incubadora de direção. A clareza sempre precede a abundância. Não é o trabalho que cria a visão, é a visão que multiplica o trabalho certo. Quando o movimento vem antes da intenção, tudo se fragmenta. Mas quando a intenção vem antes do movimento, tudo se alinha. Por isso, o silêncio é sagrado. É nele que as ideias amadurecem, que a energia se concentra, que a ação se torna certeira. A prosperidade é uma consequência natural da intencionalidade, e esta só floresce quando a mente aprende a ser quieta o suficiente para ouvir a verdade. A flecha só voa longe porque passou tempo em repouso na corda. É nesse repouso que ela acumula força, foco e direção. O mesmo vale para você. Cada instante de silêncio é um momento em que sua força interior se recolhe para se preparar para o voo. Prosperar, então, não é correr em busca do que falta, mas recolher-se o bastante para alinhar-se ao que é. O silêncio é o momento em que você deixa de perseguir e começa a atrair, não por esforço, mas por coerência. O silêncio é uma forma de proteção emocional que poucos dominam. Quem não o pratica se torna vulnerável à manipulação dos outros e à própria confusão interna. Falar demais é abrir portas demais. Expor cada pensamento, cada intenção, cada emoção é como deixar o coração sem defesa em meio a um campo de batalha. O verdadeiro guerreiro sabe que a força não está em se explicar, mas em observar. Porque quem domina o silêncio, domina o próprio território. O manipulador não precisa de poder, ele precisa apenas de uma brecha. E a brecha surge quando você reage rápido demais. O silêncio corta esse ciclo. Ele quebra o script que o outro espera. Quando você não responde de imediato, a pessoa que tenta te controlar se perde. É a imprevisibilidade do silêncio que desarma as intenções alheias. Essa pausa te protege porque devolve o controle à sua consciência. A palavra pode ser usada contra você. O silêncio, nunca. Há um momento na vida de Jesus que expressa esse poder com perfeição. Diante de acusações injustas, ele permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que a verdade não precisa se defender. Esse gesto simples é uma lição espiritual e psicológica. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda injustiça precisa de explicação. O silêncio é a linguagem dos que confiam, e confiança é poder. A psicologia social confirma o que a sabedoria bíblica já ensinava. Quem domina o silêncio altera o ritmo do ambiente. Aquele que cala com presença, não por medo, mas por escolha, muda a dinâmica da conversa. O outro perde o terreno da previsibilidade e é nesse instante que a energia se inverte. O silêncio não é submissão, é comando invisível. É a pausa que recoloca as coisas em seu devido lugar. Pense no guerreiro que mantém sua espada embainhada. Ele não a revela em qualquer provocação, porque sabe que poder verdadeiro não precisa de demonstração. O silêncio é essa espada guardada. É a consciência de que você não precisa reagir a tudo para se manter inteiro. Prosperar, às vezes, é simplesmente saber quando se calar. Porque quem fala o tempo todo se esgota. Quem sabe silenciar se preserva. E preservar-se é o primeiro passo da verdadeira prosperidade. Há um momento em que explicar demais se torna uma forma de se abandonar. Você tenta justificar o que sente, esperando que alguém entenda, que alguém valide, que alguém finalmente diga que você tem razão. Mas quanto mais tenta ser compreendido, mais se afasta de si mesmo. A dor, quando exposta em excesso, perde sua função curadora.
Explicar demais é buscar abrigo onde não há espaço. É transformar o que deveria ser silêncio em espetáculo. E nada cura quando se transforma em espetáculo. O silêncio, nesse contexto, não é omissão, é autocontrole. É a decisão de proteger o que ainda está cicatrizando. Há dores que não precisam ser explicadas, precisam ser respeitadas. O mundo moderno, no entanto, nos ensinou a transformar cada emoção em narrativa, cada ferida em discurso. Mas falar de tudo o tempo todo é um modo de permanecer preso ao que já deveria ter sido liberado. O que você conta incessantemente, você mantém vivo, e o silêncio é o único gesto capaz de interromper esse ciclo. Existe um erro emocional muito comum: acreditar que ser entendido cura, mas a compreensão alheia apenas nomeia a ferida, não a fecha. A cura começa quando você aceita a dor como professora e não como identidade. Quando o silêncio toma o lugar da necessidade de explicação, a energia que antes ia para fora começa a se recolher para dentro. E é nesse recolhimento que a alma se reconstrói. A dor não precisa ser interpretada por ninguém. Ela precisa ser atravessada, em silêncio e em presença. Os momentos mais decisivos da Bíblia ocorreram após longos períodos de retiro. Moisés subiu ao monte em silêncio. Elias ouviu a voz de Deus no sussurro suave, não no tumulto. Jesus se afastava das multidões para orar sozinho. Todos os grandes atos de revelação nasceram do recolhimento, porque há coisas que só se entendem quando o mundo deixa de entender você. A alma precisa de solidão para reorganizar a própria força. Nem toda lágrima deve virar discurso. Algumas devem apenas ser sentidas até que se transformem em compreensão silenciosa. O silêncio é o véu que protege o sagrado dentro de você. É ele que te permite carregar a dor sem torná-la um fardo. Explicar pode aliviar por instantes, silenciar cura de forma definitiva. Prosperar é aprender a distinguir quando falar constrói e quando calar liberta. Porque quem aprende a guardar o que é precioso, aprende também a florescer sem precisar ser visto. Há uma força que nasce apenas quando você aprende a permanecer em silêncio diante do caos. Não o silêncio da fraqueza, mas o da sabedoria. Aquele que observa sem reagir, sente sem se perder, escuta sem se defender. É nesse estado de quietude que você descobre que a verdadeira estabilidade não vem de controlar o que está fora, e sim de permanecer inteiro por dentro. Quando você aprende a não reagir de imediato, o mundo perde o poder de te desestabilizar. O silêncio é o campo de treinamento da resiliência. Ele ensina a desacelerar o impulso de responder, a suportar o desconforto da espera e a ouvir o que realmente está acontecendo antes de agir. A ciência comprova o que os sábios já sabiam. O silêncio reduz os picos de dopamina que alimentam o vício emocional da reatividade. Quando você se cala, o cérebro deixa de buscar alívio instantâneo e começa a buscar equilíbrio. É nessa pausa que o autocontrole floresce. Ser inabalável não é nunca sentir, é sentir tudo sem deixar que nada te governe. O silêncio é a prática que transforma a emoção em sabedoria. Ele ensina que não é preciso ter opinião sobre tudo, nem explicar cada escolha, nem reagir a cada provocação. À medida que você cultiva esse espaço interno de pausa, começa a perceber que a paz não depende das circunstâncias, depende do seu domínio sobre elas. O mundo pode gritar, mas quem encontrou o próprio centro já não precisa responder. Viver em silêncio não significa ausência de expressão, mas presença de consciência. É escolher o momento certo de falar e o momento certo de apenas respirar. Esse equilíbrio transforma o modo como você se relaciona com tudo. As discussões perdem importância, os conflitos se tornam menos frequentes e a intuição ganha voz. O silêncio, antes visto como fraqueza, revela-se como a base da força emocional. É nele que se aprende a ouvir os sinais do ambiente, a reconhecer intenções e a agir com sabedoria em vez de impulso. A rocha nunca discute com o vento e permanece de pé. Essa é a imagem do verdadeiro poder interior. O silêncio não te torna indiferente,
te torna sereno. Ele não te afasta das pessoas, apenas te afasta das reações que te enfraqueciam. É por isso que quem domina o silêncio torna-se inabalável. Porque quando o barulho do mundo tenta te derrubar, o som que te guia vem de dentro, e dentro há paz. Quando você começa a se calar, algo muda ao redor. As relações que pareciam sólidas começam a se revelar, e as pessoas que pareciam te compreender começam a se afastar. O silêncio é uma espécie de filtro natural. Ele separa o que é genuíno do que é conveniente. É curioso como a simples ausência de explicações pode incomodar tanto, mas é justamente nesse desconforto que as intenções se revelam. Quem te ama de verdade não precisa de muitas palavras para permanecer. Quem só estava interessado no barulho desaparece quando ele cessa. O silêncio é o espelho das relações humanas. Ele mostra quem te respeita mesmo sem entender e quem precisa que você se justifique para se sentir seguro. Quando você se cala, percebe quantas pessoas estavam ali pelo que você oferecia e não pelo que você é. A Bíblia expressa isso com uma clareza serena. Pela quietude prova-se o coração. Não é o discurso que revela caráter, é o comportamento diante do silêncio. A psicologia relacional explica que o silêncio interrompe dinâmicas de dependência emocional. Quando você para de alimentar o outro com respostas, começa a ver quem realmente deseja estar ao seu lado e quem apenas se alimentava da tua energia. É um processo doloroso, mas profundamente libertador, porque só no silêncio você enxerga a estrutura real das relações, o que sustenta, o que pesa e o que precisa ser deixado ir. Muitas vezes não é o fim de um vínculo que dói, mas o fim da ilusão sobre ele. O silêncio destrói a ilusão, e com isso nasce a maturidade. Aquele que permanece em silêncio aprende que a ausência de barulho é também uma forma de revelação. É ali, na quietude, que os ruídos externos deixam de interferir e o coração começa a enxergar com clareza. O silêncio não cria distâncias, ele apenas mostra quais distâncias já existiam. Como apagar o som em uma sala e perceber quem continua se movendo. Essa é a metáfora do silêncio nas relações. Ele é a pausa que expõe o descompasso, mas ao mesmo tempo é o mesmo silêncio que mantém em pé os vínculos verdadeiros, aqueles que não precisam de ruído para existir. Prosperar emocionalmente é compreender isso. O silêncio não te isola, ele te seleciona, e o que sobra depois dele é o que realmente deve ficar. Vivemos em uma era em que a pressa se tornou virtude. Tudo precisa ser rápido, instantâneo, disponível. A lentidão passou a ser vista como falha, e o silêncio como perda de tempo. Mas quanto mais o mundo acelera, mais o ser humano se desconecta de si. A alma, que tem um ritmo próprio, sofre tentando acompanhar o compasso das máquinas. E é por isso que o silêncio se torna um ato de resistência. Silenciar é desafiar o sistema que tenta transformar todos em reatores automáticos. É escolher voltar a ouvir o próprio ritmo, mesmo quando tudo à volta exige pressa. O cérebro moderno foi condicionado à hiperestimulação. Cada notificação, cada atualização, cada nova distração reforça o vício do imediatismo. Isso destrói a capacidade de contemplação, rouba a concentração e, lentamente, enfraquece a visão interior. Quando não há silêncio, o discernimento se apaga. A mente começa a funcionar como um espelho quebrado, refletindo fragmentos, mas nunca o todo. E assim, as pessoas passam a viver de respostas rápidas, mas de vidas confusas. O silêncio é o antídoto desse envenenamento mental. Ele é o detox cognitivo que restaura a clareza e devolve autonomia ao pensamento. Quando você escolhe ficar em silêncio por alguns minutos todos os dias, está ensinando ao cérebro que não precisa se alimentar de estímulos para existir. Está treinando sua mente para voltar a viver no tempo da presença, não da urgência. Esse gesto simples é uma forma de desobediência saudável. É lembrar ao mundo que o ser humano não nasceu para correr o tempo todo. A prosperidade verdadeira nunca foi filha da pressa. A pressa é da mente. A prosperidade é da consciência. Tudo o que é estável
precisa de tempo para se enraizar. Uma decisão madura, uma relação sólida, uma obra duradoura, todas nascem do silêncio, do intervalo, do espaço que o mundo moderno tenta eliminar. É nesse espaço que o destino se constrói com firmeza. O silêncio não é pausa da vida. É o momento em que ela se alinha com o que é essencial. Um rio só mostra o fundo quando as águas param. Essa é a imagem perfeita da mente humana. Enquanto o fluxo de pensamentos é turbulento, a verdade permanece invisível. Mas quando o silêncio chega, a visão se amplia, e o que antes parecia confuso se revela. O mundo pode continuar correndo, mas aquele que aprendeu a se calar se torna o único capaz de ver com profundidade. E é essa profundidade que distingue o homem comum do homem próspero. Porque prosperar é resistir ao barulho e permanecer fiel ao próprio silêncio. A mente humana tem o hábito de criar obstáculos invisíveis. São pequenas escolhas inconscientes, gestos automáticos, pensamentos repetidos que minam a própria paz. É a autossabotagem agindo em silêncio, e é apenas outro tipo de ruído, talvez o mais perigoso. Quando você vive em constante distração, não percebe o quanto está se ferindo aos poucos. E é por isso que o silêncio é uma arma tão poderosa. Ele revela. Ele expõe os mecanismos secretos que te fazem tropeçar no mesmo ponto de novo e de novo. No momento em que você se cala, começa a observar suas microdecisões. Aquelas pausas antes de responder, aquele impulso de agradar, aquele medo disfarçado de prudência. O silêncio te obriga a ver o que antes era automático. Sem ele, você continua reagindo, repetindo padrões, reconstruindo as mesmas dores em contextos diferentes. É o piloto automático emocional que mantém as pessoas presas às mesmas histórias, às mesmas culpas, aos mesmos erros. E o primeiro passo para quebrar esse ciclo é a quietude. Estudos comportamentais mostram que o simples ato de pausar reduz drasticamente os comportamentos impulsivos. Essa pausa é o momento em que o cérebro deixa de agir sob o comando da emoção e volta a ser guiado pela consciência. É nesse espaço entre o impulso e a resposta que o destino muda. O silêncio funciona como um botão de reinício. Cada vez que você o pratica, enfraquece o poder da autossabotagem. Ele é o ponto de virada entre a repetição e a transformação. A vida tenta te ensinar isso todos os dias. Quantas vezes você forçou o que já não precisava mais ser? Quantas vezes insistiu em situações que só te desgastavam, achando que estava sendo perseverante? O silêncio te mostra a diferença entre insistir e respeitar o tempo das coisas. Ele revela onde há apego, onde há medo e onde há fé verdadeira. Ele é o mestre invisível que sussurra: solte o que te prende. E nesse soltar silencioso, o que é verdadeiro permanece. A autossabotagem fala alto, a sabedoria sussurra. A diferença entre as duas é o volume. O barulho te empurra para a pressa. O silêncio te guia para a precisão. É por isso que prosperar começa com silenciar. Porque quando o ruído interno se acalma, a consciência desperta. E quem desperta não se sabota mais, apenas constrói. O silêncio não é ausência de ação, é a mais alta forma de autoconsciência. E a autoconsciência é o início de toda prosperidade duradoura. Há uma força que só pode ser sentida quando tudo se cala. É uma força invisível, mas tão real que transforma a atmosfera interior. Quando a mente para de correr e o coração deixa de se justificar, algo desperta dentro do ser humano. Uma presença silenciosa, constante, que parece dizer: você nunca esteve sozinho. É nesse instante que a fé deixa de ser conceito e se torna experiência. O silêncio é o canal por onde a consciência divina se manifesta. O silêncio não é apenas psicológico, é espiritual. Ele fortalece o elo entre o que é humano e o que é eterno. Elias descobriu isso quando buscava ouvir a voz de Deus. Ela não veio no terremoto, nem no fogo, nem na ventania, mas no sussurro suave. O mesmo acontece dentro de nós. A presença divina nunca grita, ela sussurra, e só quem aprendeu a silenciar o próprio tumulto consegue escutar o que é dito nesse idioma sagrado. O silêncio é, portanto, a língua da alma. A psicologia moderna explica
que o silêncio permite a integração emocional. Quando você se recolhe, as memórias dispersas começam a se reorganizar. É como se o cérebro finalmente tivesse espaço para curar o que estava inacabado. O que parecia confusão começa a ganhar forma. O que parecia dor começa a se transformar em sabedoria. É um processo invisível, mas profundamente restaurador. O silêncio é o laboratório onde o espírito e a mente voltam a trabalhar juntos. Quanto mais profundo o silêncio, mais clara a direção divina. Quando você cessa o esforço de controlar tudo, o que é certo começa a se mover sozinho. As respostas chegam, não como vozes, mas como certezas calmas. O silêncio não apenas fortalece a fé, ele remove interferências. O que antes era dúvida se torna percepção. O que antes era medo se transforma em confiança. Prosperar espiritualmente é, antes de tudo, aprender a confiar nesse espaço sagrado, onde nada precisa ser dito para que tudo seja entendido. O oleiro trabalha no silêncio absoluto. Ele molda o barro com paciência, sem pressa, sem ruído. A criação exige quietude, porque é no silêncio que a forma nasce. Assim também é a alma. Enquanto o barulho tenta acelerar o processo, o espírito se ocupa de moldar, lentamente, o que ainda não está pronto. A força espiritual do silêncio é justamente essa: transformar o caos em criação, o vazio em fé e o medo em presença. Porque no silêncio, o divino continua trabalhando, mesmo quando você pensa que nada está acontecendo. O silêncio tem o poder de reorganizar o tempo. Ele não muda o passado, mas transforma completamente o modo como você caminha em direção ao futuro. Quando você silencia, cessa o hábito de antecipar tragédias e começa a viver a sabedoria da presença. O ansioso tenta prever, o maduro aprende a perceber. Essa diferença simples é o que separa o sofrimento da serenidade. O silêncio é o estado onde a vida deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. Mentes inquietas tentam controlar o que virá, como se a preocupação fosse um modo de se preparar. Mas a verdade é que toda tentativa de prever é apenas um modo de se afastar do agora. E quem se afasta do agora perde o único poder que realmente possui, o de escolher com consciência. O silêncio devolve esse poder. Ele te reconecta ao presente e te ensina que o futuro não precisa ser controlado. Ele precisa ser recebido com clareza. O que está em paz agora, florescerá em paz depois. Silenciar é um ato de coragem, porque o silêncio confronta a ansiedade. Ele te coloca diante do vazio e, ao mesmo tempo, te mostra que o vazio não é ameaça, é espaço. É no espaço do silêncio que o novo nasce. Quem tenta preencher cada segundo com palavras, planos e preocupações, não deixa lugar para o inesperado se manifestar. O silêncio é a confiança em ação. É o gesto de quem acredita que o que precisa acontecer encontrará o caminho, mesmo sem ruído. Há um poder transformador em escrever sem falar. Quando a inquietação se traduz em palavras no papel, ela perde força sobre o corpo. É como se a emoção, ao ganhar forma, se dissolvesse. O silêncio externo combinado à escrita interior é uma das práticas mais antigas de autocura. Ela te ensina a observar o que sente sem se confundir com o que sente. E pouco a pouco, o que antes era ansiedade se transforma em discernimento. Quem controla o silêncio, controla o tempo. Essa é a verdade que poucos percebem. O silêncio desacelera a mente, e quando a mente desacelera, o futuro se aproxima com suavidade. Prosperar é, em última instância, viver em estado de prontidão, não de pressa. E a prontidão nasce da quietude. Quando você aprende a ficar em silêncio, o futuro deixa de ser uma ameaça e se torna um território de paz. Porque aquele que aprendeu a acalmar o presente já está em harmonia com tudo o que virá. A verdadeira prosperidade acontece longe dos holofotes. Ela não nasce da necessidade de provar, nem da vontade de impressionar. Ela nasce da constância silenciosa, dos rituais invisíveis que ninguém vê, mas que moldam o caráter e fortalecem a alma. O mundo moderno se acostumou a confundir exposição com evolução. Mostra tudo, compartilha tudo,
e acredita que o reconhecimento público é sinônimo de valor. Mas o crescimento genuíno não precisa ser anunciado. Ele acontece no secreto, onde o barulho do ego não alcança. O silêncio é o berço da disciplina verdadeira. É nele que você constrói hábitos sólidos, pensamentos equilibrados, decisões firmes. Quando ninguém está olhando, é o silêncio que te pergunta: você ainda é fiel àquilo em que acredita? É fácil ser virtuoso diante da plateia. Difícil é manter a integridade quando o aplauso some. Por isso, os maiores progressos não ocorrem em público, e sim nas madrugadas silenciosas, nos instantes em que a alma se compromete com o que ninguém exige, mas o coração sabe ser necessário. A psicologia moderna mostra que os hábitos cultivados em silêncio têm mais chances de se tornar permanentes. Quando você faz algo para ser visto, o comportamento depende da aprovação externa. Mas quando faz algo apenas por coerência, o hábito se enraiza na identidade. O silêncio retira a necessidade de aplauso e devolve a pureza da intenção. Ele transforma esforço em naturalidade. E a naturalidade é o sinal de que algo se tornou parte de quem você é. A sabedoria bíblica sempre conectou o crescimento com o secreto. Ora em teu quarto em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse princípio não é apenas espiritual, é prático. O que é construído em silêncio é protegido. O que é exibido cedo demais se fragiliza. Assim como as raízes crescem nas profundezas antes que a árvore apareça, o trabalho interno precisa se consolidar antes de se manifestar. O silêncio é o solo da maturidade. As raízes crescem no profundo antes que a árvore apareça. Essa metáfora é o coração deste ensinamento. Enquanto o mundo corre para mostrar resultados, o sábio se recolhe para criar estrutura. Prosperar é ter coragem de crescer no invisível, de deixar que o tempo, e não o público, testemunhe sua evolução. Porque a prosperidade silenciosa é a única que não se perde. Ela não depende do olhar de ninguém, apenas da coerência entre o que você faz e o que você se torna. Chegamos ao ponto onde tudo se encontra, o silêncio como o alicerce invisível de toda prosperidade real. O mundo ensina que a abundância é consequência de ação constante, mas os antigos sabiam que ela nasce da clareza, e a clareza nasce da quietude. Quando você aprende a se recolher, começa a perceber que as respostas que buscava fora sempre estiveram dentro. Prosperar, no sentido mais profundo, é aprender a viver nesse espaço onde a pressa não entra e a consciência governa. A sabedoria bíblica ecoa essa verdade com serenidade. A prosperidade nasce do discernimento, e o discernimento nasce do silêncio. É nesse espaço de escuta que as decisões ganham peso, que as intenções se alinham e que a alma se reorganiza. O silêncio é o útero da criação espiritual, onde as ideias amadurecem antes de se tornarem realidade. Nada que floresce de forma sólida nasce no barulho. A árvore cresce primeiro na terra, antes de aparecer ao sol. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas interpretações. O silêncio é o que ajusta essas interpretações. Ele desembaça os olhos e suaviza o coração. Aquele que silencia não é cego ao sofrimento, é sábio diante dele. Aprende a enxergar além do aparente, a distinguir o que é ruído do que é verdade. O silêncio reorganiza a percepção, e a percepção reorganiza o destino. Por isso, o silêncio não é ausência, é presença elevada. Ele é prática diária de restauração, clareza e reconstrução interior. Cada minuto de quietude é um retorno à própria essência. Quando você faz do silêncio um hábito, o caos ao redor perde o poder de te dominar. Você se torna um centro de paz em meio ao movimento. É nesse estado que o discernimento floresce, e com ele, toda forma de prosperidade duradoura. E talvez esta seja a revelação final. Prosperar exige primeiro aprender a ouvir o que a pressa esconde, porque é no silêncio que a vida revela o que realmente importa. É ali, nesse intervalo entre um pensamento e outro, que Deus planta suas instruções.
O silêncio é o solo onde o invisível começa a se tornar visível, onde a fé se transforma em direção, onde o espírito, enfim, encontra repouso. Se estas palavras tocaram o seu coração, escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. E lembre-se de ler as palavras dos que também caminham nesse mesmo silêncio. Há sabedoria e força compartilhada ali. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e permita que o silêncio continue te guiando, passo a passo, rumo à sua verdadeira prosperidade.